Mensagens com apologia à violência estão sendo rastreadas pelo governo após os recentes ataques a escolas. A reportagem é da Letícia Miyamoto. Afinal, seria a internet uma terra sem lei? Especialistas garantem que não. O ambiente é livre, mas também regido por regras. É o que diz o advogado especialista em direito digital, Felipe Cardoso. A legislação penal, que já é antiga pra caramba no Brasil, ela inclusive prevê os crimes que podem também ser cometidos independente da plataforma. Então, se você comete uma injúria, uma calúnia, se você comete algo que está previsto no nosso Código Penal, independente de ser pela internet ou de forma presencial, você pode incorrer no que determina a legislação. Mensagens que estimulam atos violentos ou postagens com discurso de ódio. Por trás de uma publicação, um crime. Recentes ataques com mortes em escolas pelo país causaram repercussão nas redes sociais. Segundo o governo federal, cerca de 1.000 perfis já foram rastreados com algum tipo de menção de apologia à violência no ambiente escolar. Segundo o advogado, em um primeiro momento, a plataforma digital não é responsável pelo conteúdo publicado pelos usuários. Mas o cenário muda quando há uma determinação judicial. É importante a gente esclarecer que no Brasil a gente tem uma legislação específica que vai trabalhar em cima dos assuntos relacionados à internet, que é o Marco Civil. O Marco Civil ele veio para regulamentar, de uma maneira geral, os principais atores que utilizam a internet como um todo. Seja rede social, seja aplicativo, seja um jogo, seja um site ou um e-commerce. Então, o Marco Civil ele serve para criar regras e definir responsabilidade. Caso haja uma determinação judicial, uma solicitação de remoção de determinado conteúdo, como, por exemplo, um conteúdo que seja ruim, um conteúdo que incite o ódio, alguma coisa que seja necessária a remoção por uma questão de ordem social e tenha havido prévia determinação judicial para isso, é importante a gente deixar claro que esse provedor, nessa hipótese, se ele não cumprir a determinação, ele sim pode ser responsabilizado. Na segunda-feira, representantes do Twitter se reuniram com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para tratarem das publicações identificadas que incitam violência ou exibem fotos dos autores de ataques violentos às escolas do país. A rede social argumentou que as postagens não violam os termos de uso da rede e que, por isso, os perfis não deveriam ser excluídos. O posicionamento causou espanto nas outras plataformas digitais e para o ministro Flávio Dino, que disse que o termo não se sobrepõe à Constituição. A gente recomenda sempre que as plataformas e os termos de uso dela estejam alinhados à legislação. Porque entre o que determina a plataforma e o que determina a lei, a gente tem que deixar claro que o que vale é o que está escrito na lei. Então, uma determinação interna entre a plataforma e o usuário nunca vai poder se sobrepor ao que diz a legislação. Como medida para evitar novos ataques violentos às escolas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira que todos os perfis com conteúdo violento identificado foram encaminhados às redes sociais para serem derrubados. Além disso, as contas foram enviadas às polícias para embasarem operações estaduais. O ministro também destacou que vai assinar um edital para liberar 100 milhões de reais para reforçar as guardas municipais. A psicóloga e professora da UFSCar, Zilda Delprete, destaca que a partir do momento em que as redes sociais passaram a ser uma fonte de aprendizado, também trouxeram preocupação. Porque elas trazem uma visibilidade que pode ser muito atrativa para adolescentes, para adultos, mas que pode também estar associada a comportamentos agressivos, a comportamentos que chamam atenção. Isso pode ser uma coisa isolada,
da personalidade dos grupos que estão aparecendo, mas pode ser uma coisa orquestrada, uma coisa mais ampla, uma coisa de, por exemplo, amedrontar as escolas e alterar a dinâmica da educação escolar. Isso é muito preocupante. A especialista ainda analisa que é cedo para entender o que está, de fato, por trás da tendência de ataques contra as escolas, mas afirma que o ensino dos alunos deve passar por uma transformação. As escolas precisam cada vez mais investir no desenvolvimento socioemocional dos alunos. É verdade isso. Esse é um ponto sobre o qual eu batalho também. Eu acho importante que as escolas cada vez mais olhem para esse desenvolvimento socioemocional associado a uma formação sólida, acadêmica dos alunos. Isso daí, é claro que tem um efeito protetivo, preventivo de problemas desse tipo. Tem uma ação imediata a ser feita na escola para resolver esses problemas e tem uma ação de médio e longo prazo das escolas que é de promover o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes. O governo federal afirmou que, caso as redes não retirem o conteúdo ilícito, poderão ser suspensas. Além disso, as plataformas devem ser proibidas de aceitarem novos perfis a partir de endereços já identificados como ameaçadores ao ambiente escolar.